Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, Filho do Pai, sejam conosco em verdade e em amor. Com essas palavras eu quero saudar a nossa igreja. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 95. Nós faremos essa leitura de forma alternada e com essa leitura nós iniciaremos o culto solene desta noite. Justamente, irmãos, porque nós estamos em culto, eu quero pedir que os irmãos busquem prestar o máximo da sua atenção em cada leitura, cada cântico, cada oração, cultue efetivamente e não apenas de forma passiva. E por causa disso, irmãos, se você tiver com seu celular ou alguma outra fonte de distração, desligue, coloque em modo silencioso, e se você realmente precisar sair do templo, nós temos o serviço de som ali no salão anexo. Salmo 95, leitura alternada, eu lerei os versículos ímpares, a igreja responde com os versículos pares. E diz assim a palavra de Deus: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Dele é o mar, pois ele o fez, obra das suas mãos os continentes. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, quando os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Amém, irmãos. Irmãos, nesse salmo, o salmista, ele convida, ele, na verdade, exorta, conclama o povo de Deus a cantar em resposta à revelação de Deus ao longo da história. E, na verdade, ele fala que nós não devemos endurecer o nosso coração, pelo contrário, nós devemos celebrar, lembrar a Deus dos seus feitos poderosos e fazer com que isso tire de nós perfeito louvor. E nós faremos isso exatamente agora, irmãos, cantando o hino de número 3, a igreja em adoração. Eterno Pai, teu povo congregado, humilde entoa teu louvor aqui. Um dia para um culto reservado, com esperança
Irmãos, a segunda leitura da nossa liturgia está lá em Daniel, capítulo 9. Nós leremos primeiramente os versículos 3 a 10, e em seguida os versículos 17 a 19. E essa leitura, irmãos, será novamente de forma alternada, em que eu lerei os versículos ímpares, e os irmãos respondem com os versículos pares. Com essa leitura, irmãos, nós adentraremos no ato penitencial do nosso culto, em que seremos convocados ao arrependimento. Daniel, capítulo 9, versículos 3 a 10 e depois 17 a 19, leitura alternada. Leiamos, irmãos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê. Aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tem lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele. Versículo 17, irmãos. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a nossa oração, a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faz resplandecer o rosto por amor do Senhor. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Amém, irmãos. Irmãos, aqui nós devemos ter a mesma atitude que Daniel teve. A gente deve chegar a Deus não fiados em nossa justiça, mas na misericórdia de Deus, porque afinal de contas, a nós pertence o corá e a vergonha, mas a Deus pertence a misericórdia e o perdão. Nós faremos isso, irmãos, primeiramente de forma individual. Cada um vai se colocar diante de Deus, confessando seus próprios pecados. E aqueles que tiverem condições físicas para isso, eu peço que se ajoelhem. E depois de algum momento, vou pedir para o nosso irmão missionário Davi quebrar o silêncio com oração audível de confissão, mas também de gratidão, porque temos o perdão em Cristo.
Amém. Irmãos, na terceira leitura, adentrando o ato de louvor no nosso culto, nós faremos no primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, a leitura dos versículos 23 a 36. Essa leitura nós faremos em uníssono, em atitude de reverência, respeito à palavra de Deus. Eu peço que os irmãos se coloquem de pé. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, versículos 23 a 36, leitura em uníssono. Leiamos, irmãos. Cantai ao Senhor todas as terras, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras, pois ele firmou o mundo para que não se abale. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Diga-se entre as nações, reina o Senhor. Ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo o que nele há. Regozijem-se as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. Rendei graças ao Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dizei: salva-nos, ó Deus, da nossa salvação. Ajunta-nos e livra-nos das nações, para que rendamos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, desde a eternidade até a eternidade. E todo o povo disse amém e louvou ao Senhor. Irmãos, nós nos juntaremos ao coro que esse povo proclamou, fazendo também uma oração de louvor. Para essa oração eu quero convidar nosso irmão Luiz Vital. Amém. Irmãos, ainda em ato de louvor, os irmãos podem ficar à vontade. Ainda em ato de louvor, nós seremos conduzidos a cânticos espirituais e para isso assumirá a liturgia os nossos irmãos do Ministério de Louvor. Lembrando que durante a execução da primeira música, aqueles que vieram preparados com seus dízimos e ofertas podem depositá-los aqui no gasofilácio. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Então, vamos continuar juntos louvando ao nosso Deus, pois Ele é o grande Senhor e muito digno de ser louvado. E a Ele pertence tudo, todos os céus, todas as terras. E vamos cantar, meus irmãos.
alto monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e o adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há Que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Os irmãos podem ficar de pé, por gentileza. E vamos cantar, meus irmãos, porque Ele vive e nós podemos crer no amanhã, que Jesus vive.
Jesus que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Os irmãos podem assentar? Te amo, Deus, tua graça
Irmãos, nós seremos elevados a mais uma oração em que nós agradeceremos aos dízimos e ofertas recebidos e pela bondade de Deus em relação a nós, mas também já uma oração de intercessão pela pregação dessa noite, que será trazida pelo presbítero Vanderlan. Para essa oração, eu quero convidar a nossa irmã Gislene. Amém. Como dito, irmãos, a palavra está para o presbítero Vanderlan, lembrando que o reverendo Fernando, o pastor da nossa igreja, encontra-se de férias até a última semana de janeiro, e por isso assume os trabalhos da igreja, o conselho. Então, que Deus abençoe nosso irmão. Graças, pais amados, nós vamos, meus queridos, sempre um privilégio, né, pregar a palavra do Senhor e também uma responsabilidade, né, falar da sua palavra. Nós pedimos que os irmãos sempre nos ajudem em oração. Para isso, irmão, nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, o Evangelho segundo nos escreveu Lucas, o médico, no capítulo 13. Nós faremos a leitura dos versos 22 ao 30. Lucas, capítulo 13, dos versos 22 ao 30, nós vamos fazer a leitura desse texto e nos voltar um pouco na visão que nós temos que ter sobre a salvação que existe na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E é com isso em mente que nós vamos fazer a leitura desse texto, né? Reverentemente, irmãos, eu vou fazer a leitura e os irmãos acompanhem. A verdade de Deus, a palavra de Deus, a única verdade. Diz o seguinte, a poderosa palavra do Senhor. A porta estreita. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá, não sei de onde sois. Então direis, comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá, não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus, Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora.
Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros e primeiros que serão últimos. Amém. Nós já oramos, a nossa irmã Gislene já orou. Então nós seguiremos a exposição da palavra do Senhor. Qual foi a última vez que você falou sobre salvação com alguém? Qual foi a última vez que você falou sobre salvação com alguém? Você se lembra? Irmãos, eu fui criado desde cedo na igreja, levado pela minha mãe, que é de uma família de tradição presbiteriana, de algumas gerações de presbiterianos. Já por parte da família do meu pai, há mais pentecostais. Os meus avós paternos eram da Assembleia de Deus. Mas eu me lembro muito bem, quando eu era criança, pré-adolescente, adolescente, ser muito comum naquela época as igrejas, né, todas as denominações, os irmãos saírem no domingo à tarde para evangelizar. E não era raro eu encontrar os meus tios, os meus primos e principalmente a minha avó paterna na rua evangelizando. Essa era uma prática comum entre todas as denominações naquela época, há 20 anos, 25 anos atrás. Eu também consigo lembrar com muita clareza que nos almoços de domingo em família, o assunto salvação ele era muito frequente. Se pensava quem é o Salvador, se pensava em como ser salvo, se dava importância a isso. Você pode se perguntar, mas o cerne da caminhada cristã e da vida cristã não é a salvação? Mas, irmãos, acreditem que até dos púlpitos o tema salvação ele tem desaparecido. E parece que é isso, irmãos, que esse alguém do texto que nós lemos aí de Lucas, provavelmente um fariseu, do verso 23, está preocupado. Porque esse alguém ele pergunta ao Senhor: Senhor, são poucos os que são salvos? Alguém tinha preocupação com esse tema. Alguém estava andando ao lado do mestre e ele o tempo todo falando, curando, libertando, salvando, ensinando o caminho de volta para o Pai. O Senhor Jesus o tempo todo fazendo isso e alguém tem essa curiosidade. Não vamos entrar no mérito se era genuína ou não, mas ele tinha essa curiosidade. Senhor, são poucos os que são salvos? Alguém estava preocupado com o tema salvação. E a gente pode pensar assim, irmãos, isso aí é um tipo de preocupação que quem tem que ter é o ímpio. Esse é um tipo de preocupação, isso é coisa de alguém que está em rebelião contra Deus. Essa pessoa sim é que tem que ter cuidado. O Senhor está voltando, a porta vai se fechar para eles estão de fora, eles é que tem que se preocupar com isso. E é verdade. Eles têm mesmo. O tempo do fim está chegando, eles estão em rebelião com Deus, estão fora da comunhão dos santos. O tempo do fim está chegando, as pessoas estão brincando com Deus e Deus cobrará isso deles. Você tem razão quando pensa isso. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Esse texto ele não foi dado para os de fora. Esse texto não foi dado para os de fora. Se esse texto fosse dado tivesse sido dado para os de fora da comunhão, eu estaria mais tranquilo. Realmente, esse assunto aqui ele não é para a igreja, então a gente está tranquilo, vamos deixar quieto, a gente não precisa se preocupar com isso, está tudo tranquilo. Mas não foram os de fora que ouviram isso, que ouviram essas palavras do Senhor, foram os que andavam com o Senhor Jesus. Então ele está dizendo para nós que salvação é tema sim, para nós nos preocuparmos. Lembrando para mim e para você que nós devemos nos preocupar com salvação o tempo inteiro. Porque, irmãos, o fato é que se nós fizermos uma análise da nossa vida, nós vamos perceber que na prática
nós somos aquilo que nós chamamos de ateus práticos. Nós vivemos como se Deus não existisse, apesar de nós professarmos a fé nele. E alguém pode perguntar, mas presbítero, nós precisamos ser salvos de quê? Lembre-se, irmãos, que existe um Deus soberano, que subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, e que resolve criar todas as coisas, e ao criar ele viu que era tudo muito bom. Ele cria o homem, então, está registrado lá em Gênesis. O homem peca contra o Senhor, cai, desobedece, né, quer ser igual a Deus, e o que é que sobra então para o homem? Juízo, condenação, destruição, afastamento de Deus. Mas aí Jesus Cristo, irmãos, a segunda pessoa da Trindade, agora encarna e propõe um caminho de reconciliação com Deus, uma nova aliança. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E se estabelece agora como uma ponte que religa aquilo que foi quebrado. Essa é a mensagem bíblica, irmãos. Essa é a mensagem da cruz de Cristo. Essa é a mensagem do Evangelho. Deus criou todas as coisas. O homem caiu, mas Deus enviou seu Filho para redimir esses homens caídos. E ele veio salvar esses homens da condenação eterna. Então, salvos de quê? Salvos dos nossos pecados, salvos da condenação eterna, salvos da realidade do inferno. Então, esse é o tema que está sendo discutido nessa passagem de Lucas 13. É isso que esse alguém está perguntando aqui ao Senhor. São poucos os que são salvos. E veja, nós vamos observar a resposta do Senhor, que é o tema do nosso sermão nesta noite, a porta estreita. O Senhor vai dizer, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Eu não sei se você já teve a experiência de ir num evento grande e num local fechado. É um jogo de futebol, um show, é um comício grande, né? É um evento onde muitas pessoas precisam entrar por uma porta estreita, uma porta pequena. E você vai andando ali tentando entrar no evento e meio que arrastando os pés, porque se você levantar a perna, você não consegue sentar o pé no chão de novo, e parece que você está meio que levitando. Quem já teve essa experiência vai saber o que eu estou dizendo. No fim, você sabe que entrou, não sabe como. Você meio que vai sendo arrastado pela multidão. Vai segurando os bolsos, né, para que ninguém furte, né, os seus objetos. É cotovelada, é mão no rosto, é pisão no pé, aquele clima abafado. Não sei se aqui em São Bento tinha, mas quem já andou de Jotude no seu auge, no horário de pico, sabe o que eu estou falando também. Já pôde experimentar essa sensação. Não é porque eu sou velho não, mas tive essa experiência bastante. Então, quem teve a experiência de entrar, irmãos, numa porta única, mas que muitas pessoas precisam entrar de uma vez, sabe a dificuldade que é. E é isso que Jesus está dizendo, a porta é estreita. Esforce-se para entrar por essa porta estreita. E nós vamos agora nos aproximar um pouco mais do texto. Lucas 13 é um capítulo muito interessante. O Senhor Jesus ele vai começar falando da visão da queda da torre de Siloé. Se você voltar uma página aí, você vai observar isso. Jesus vai começar falando sobre a visão da queda da torre de Siloé, onde 18 galileus tinham morrido. E o versos 4 e 5, ele vai dizer o seguinte: ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém. Não eram, eu vou-lo afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então Jesus está dizendo, arrependam-se, porque senão a mesma catástrofe que aconteceu com a torre de Siloé, caindo sobre aqueles 18, vai acontecer com vocês. E aí Jesus segue contando parábolas. Conta a parábola da figueira estéril, dos versos 6 ao 9. Agora, para ilustrar o quê, né, irmãos? O princípio que ele tinha acabado de dizer. Ou vocês se arrependem,
ou vocês vão acabar como a figueira. E como é que a figueira acaba? Como é que a figueira acaba? Morta, sem fruto. Mas para mostrar o poder da salvação, ele continua. Ele continua. E ele conta a história de uma mulher que foi curada no sábado, dos versos 10 ao 17, para mostrar o seguinte: se houver arrependimento, pode continuar havendo salvação. Essa é a estrutura que Lucas vai construindo para nós, para chegar, para que nós entendamos, para chegar aqui onde nós estamos, nesse ponto onde nós estamos. Então, se não houver arrependimento, morte. Se houver arrependimento, vida. Se não houver arrependimento, o destino é o da figueira. Se houver arrependimento, o destino é o da mulher enferma. Aí depois Jesus conta a parábola do grão de mostarda, que é uma semente pequenininha, mas que se enrama e cresce. Ele também conta a parábola do fermento. E aí, finalmente, ele chega onde nós estamos. Então, veja, Lucas ele vai construindo essa estrutura, preparando tudo isso para a chegada do texto que a gente está. Então, vamos voltar aqui para o texto que nós lemos inicialmente. Vou pedir para os irmãos fazerem a leitura dos versos 22 e 23. Olhe, irmãos, o interesse dessa pessoa que faz a pergunta. Veja que a perspectiva da pergunta ela é importante, porque revela o estado da pessoa que está perguntando, né, e o estado da pessoa que está caminhando com o Senhor Jesus. A ideia é a seguinte: Senhor, são poucos os que são salvos, porque se for pouco, eu preciso me preocupar. Agora, se for muito, eu estou mais tranquilo. Se for muito, a situação está mais fácil para mim. Por que é que vocês acham, irmãos, que a salvação, o discurso dos nossos dias sobre salvação é um discurso light? É um discurso da porta larga. Você não precisa fazer muito, que você precisa apenas viver e amar. Ame. Se doe pelo outro, né? Dê esmola, né? Tire uma selfie, poste nas redes sociais, se filme, né? Fazendo uma caridade, poste nas redes sociais, que está tudo certo. Por que você acha que o discurso sobre salvação dos nossos dias é tão raso, irmãos? É tão desprovido de profundidade bíblica? Mas o influencer que eu sigo nas redes sociais, ele doa brinquedo no Natal, ele doa dinheiro na rua, provavelmente ele tem mais obras do que muitos crentes. É verdade, ele deve ter mesmo. Só que, irmãos, se ele não passar pela porta estreita, ele está fatalmente condenado. Fatalmente condenado. Então, qual é o conceito de salvação dos nossos dias? Ame. Leve cesta básica, pronto, Deus vai estar gostando de você, aí está tudo certo. Tudo resolvido, está ótimo. Viva, curta, se divirta. Não precisa você mudar de vida. Essa é a coisa mais pífia que se pode ouvir a respeito de salvação. Sem sustentação, sem estrutura nenhuma, irmãos. E aí, esse que está perguntando aqui, ouve essa resposta de Jesus, e eu acho que ele tremeu quando ele escutou essa resposta, quando ele ouviu, e nós devíamos tremer com essa resposta de Jesus: esforçai-vos. E aqui o sentido é: transpire muito, lute, agonize, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Meus irmãos, se sou eu que faço essa pergunta a Jesus e ouço essa resposta, eu ia ficar logo nervoso. Os irmãos me conhecem aqui, eu ia logo ficar lavado de suor, nervoso, ia pedir misericórdia da parte do Senhor, porque isso é uma resposta muito dura, muito séria. O que é que a gente identifica, né, nessa resposta de Jesus? É importante que nós saibamos o que é que significa a salvação para
para que nós lutemos por ela. O importante não é quantas pessoas serão salvas. O importante não é se uma multidão será salva, não é se São Bento do Una toda será salva, não. O importante é que nós entendamos o valor, a grandiosidade da salvação e se esforce muito por ela. Mas presbítero, que conversa é essa, né? Nós somos presbiterianos, a nossa soteriologia é monergista, nós fomos ensinados que a salvação é pela graça, a obra toda foi feita por Ele, só basta a gente crer nele e os nossos pecados estão perdoados e está tudo resolvido. Eu também digo isso, irmãos. Eu também ensino isso. E eu creio nisso porque eu olho para mim, para dentro e para fora, e eu não vejo nada que possa ser salvo, que mereça ser salvo e nada que queira ser salvo. E eu vou continuar ensinando isso, porque é isso mesmo. É isso que a palavra de Deus ensina. Agora, quem foi que disse a você? Quem foi que ensinou a você? Pelo fato da salvação ser pela graça, não existe um trabalho que você precisa fazer. E depois de ser salvo, você vai entrar no ócio espiritual. Esse não é o evangelho da cruz, irmãos. Você recebeu um tesouro e você precisa se esforçar por mantê-lo. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses, capítulo 2, verso 12, vai dizer: desenvolvei a vossa salvação. A salvação, ela ocorre no tempo. E no presente, irmãos, nós estamos sendo salvos do pecado, do poder do pecado, sendo santificados e preservados. Calvino vai falar sobre o sinergismo derivado, vai falar que a santificação é uma obra colaborativa, é uma obra cooperativa, é uma obra sinérgica. Então nós precisamos trabalhar. Você poderia fazer o que Cristo fez? Não, claro que não. Você poderia voltar sozinho para Deus? Você poderia ser chamado de filho de Deus por conta própria? Não, claro que não. Agora Jesus está dizendo assim: se você se encontrar com essa porta estreita, se esforce por entrar por ela. Se esforce por entrar por ela. A salvação que pregam, irmãos, hoje em dia é a salvação da porta larga. O foco é a felicidade pessoal e a prosperidade material, só que essa não é a razão da existência humana. As pessoas conquistam, principalmente os influencers cristãos, conquistam os seus objetos. Carro novo, bota lá: Deus, eu tenho tantas bênçãos. Esse é o foco, tem sido o foco do evangelho pregado hoje. Só que essa não é a razão da existência humana, e no final haverá choro e ranger de dentes. É isso que diz o texto. Por mais que você não goste de ouvir, eu também não gosto de ouvir, mas está escrito. Isso aqui, irmão, segundo o escritor sagrado, são palavras de Jesus, e na boca de muita gente por aí é só amor, e é amor mesmo, só que é um amor com disciplina, é um amor com justiça, é um amor com tratamento de pecado. E ele diz que a porta vai ser fechada e muitos ficarão de fora, porque a porta é estreita. A porta é estreita. Aí hoje a pregação é de uma porta larga, cabe todo mundo, venha como você está. É verdade, irmãos, as pessoas chegam à igreja do jeito que estão, como nós dizemos aqui na nossa região, todo desmantelado. E os irmãos me perdoem o meu coloquialismo, os irmãos já estão acostumados comigo. Eu não tenho o nível, né, dos meus queridos pares. Mas a verdade é essa, irmãos. As pessoas chegam do jeito que estão, só que elas precisam mudar. Não dá para você continuar a ser crente e continuar sendo um beberrão. Não dá para você ser crente e continuar sendo um promíscuo. Não dá para você ser crente e continuar sendo um mentiroso. Não dá para você ser crente e continuar mexendo com coisa errada, com coisa enrolada, fazendo negócio enrolado, enganando as pessoas. Precisa mudar de vida. É esse evangelho da porta larga, a esse evangelho, né, da porta larga e espaçosa, Jesus está dizendo assim: não.
A porta aqui é estreita, meu amigo, você tem que se ajustar. A porta é estreita e é muito estreita. E somente quem passar por ela será salvo. Somente quem passar por ela será salvo. Deixa eu falar um pouco mais para você a respeito da figura da porta, né, que é mostrada aqui. Quem é essa porta? O Evangelho de João, capítulo 10, verso 1, Jesus diz de si mesmo, verso 9, aliás, Jesus diz de si mesmo: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Não adianta você fazer boas obras, não adianta você dar assistência de caridade. Todas essas coisas, elas precisam ser feitas por nós, individualmente, pela igreja. A igreja deve se preocupar com o outro. A igreja deve chorar pelo outro, sentir a dor do outro. A igreja deve levar a cesta básica, deve cuidar dos necessitados, porque essa é a materialização da fé. É a materialização do evangelho. Nós temos que fazer isso. Se nós recebemos de graça, nós temos que dar de graça. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Isso não salva. Isso não salva, porque quem salva é a passagem pela porta. E quem é a porta? Jesus. Que bom que está claro. Que bom que está claro. Irmãos, Jesus é a porta. Jesus é a porta. E essa porta, irmãos, está aberta, mas ela será fechada. Nós podemos fazer um paralelo, irmãos, entre esse texto de Lucas, versos 22 a 30, com Gênesis, capítulos 6 e 7. Esse episódio de Gênesis que é forte, aí vocês vão lembrar muito, na época do dilúvio, vocês vão lembrar disso. O Senhor vê que a maldade do homem havia se multiplicado. Só que Noé achou graça diante do Senhor. E o Senhor diz a Noé para construir uma arca, e passa para Noé, dá a Noé a medida exata da arca, e diz a Noé que ele construísse a arca com apenas uma porta. Uma porta. Vocês conhecem bem essa história, né? Gênesis 6 e 7, enfim. Enquanto Noé constrói a arca, ele prega. O apóstolo Pedro vai chamar Noé de pregoeiro da justiça. E Noé estava dizendo: Deus mandou construir a arca porque ele vai dizimar a humanidade e vocês precisam se arrepender. E Noé constrói a arca. A arca é finalizada. Quantas pessoas entram na arca? 8 pessoas. Só Noé e a família dele. Ninguém se arrependeu. Ninguém se arrependeu. O texto diz que a porta se fechou após eles. A porta se fechou após eles e ninguém pôde mais abrir. Ninguém pôde mais entrar. E eu fico imaginando, e aqui nem está no sermão, mas eu fico imaginando que a chuva começa a cair. Aquela secura, né? E Noé construindo a arca, e vai chover, vai cair água, e vocês têm que se arrepender. E o povo acha: esse cara está doido. Começa a chover, chove 1, chove 2, chove 3 dias, e a água começa a subir. E Noé com a família dele trancado na arca. E o povo começa a se desesperar. Ele disse: rapaz, ele estava certo. E eu imagino isso não está no texto bíblico, que as pessoas devem ter ido a Noé. Noé, agora a gente acredita, abre aqui, abre a porta. Eu não sei se Noé ouvia ou não ouvia. Se ele ouvia, ele dizia: não posso abrir, porque foi Deus que fechou a porta. E a mesma ideia do que aconteceu no dilúvio, Jesus está dizendo aqui em Lucas: vai acontecer de novo. Vai acontecer de novo. A ideia é essa, de que a situação que os conterrâneos de Noé passaram, eles não puderam entrar na arca depois da porta fechada. E Jesus está dizendo, está dizendo que vai acontecer de novo. Jesus está dizendo a mesma coisa: muitos procurarão entrar e não poderão. Muitos procurarão entrar e não poderão. Versos 24 e 25. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta.
ele vos responderá: não sei de onde sois. Veja, irmão, se não há um paralelo entre o texto de Gênesis e esse de Lucas que nós estamos lendo. Quem foi que fechou a porta da arca? Deus fechou a porta da arca. E quem é que Jesus está dizendo que vai fechar a porta de novo? Deus. O mesmo Deus que fechou a porta da arca para os contemporâneos de Noé, vai fechar a porta de novo. Vai fechar a porta de novo. Que nada, rapaz. Eu já estou salvo, está tudo bem, está tudo certo. Eu posso viver minha vida cristã como eu quiser. Eu posso perambular de igreja em igreja. Não sei se vocês já viram, tem uns influencers aí de igreja. Todo final de semana eles estão numa denominação diferente. Filma, tira foto, faz review de igreja e posta nas redes sociais para os seguidores. Eu posso ser desigrejado. Eu não preciso de igreja, não. Eu sou a igreja. Eu sou a igreja. Ninguém tem nada com isso, ninguém pode me julgar. Eu posso viver do jeito que eu quiser. E no fim das contas eu vou ser salvo. É uma porta larga. E a isso Jesus está dizendo não. Nós temos que entender, irmãos, que há esforço, que deve haver renúncia da nossa parte, que deve, irmãos, haver renúncia para que nós possamos passar pela porta. Quantas vezes, irmãos, nós não queremos ser diferentes do que nós somos? Quantas vezes nós não queríamos fazer as coisas do jeito diferente do que nós fazemos? Quantas vezes nós não já choramos pelos nossos pecados? Quantas vezes nós dizemos a Deus: olha, eu não quero mais continuar errando nisso ou naquilo, mas a gente continua errando nisso e naquilo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: isso não significa que você não está dentro da porta. Isso significa, na verdade, que é preciso continuar se esforçando, chorando, se arrependendo, lutando. Isso significa que a vida cristã é dura, mas ao mesmo tempo é doce. Veja o que é que Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Como é doce ouvir essas palavras, como é maravilhoso ouvir isso, e reconfortante, irmãos, porque quem disse isso é fiel para cumprir cada uma dessas palavras. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu vou dizer para você, vale a pena cada sofrimento que você passa por amor ao Evangelho, cada renúncia que você faz por amor ao Evangelho, cada não que você diz por amor ao Evangelho. Essa é a perspectiva da nossa vida, irmãos. Não é essa coisa barata e fácil que é oferecida por aí. O esforço da fé fará com que a gente entre pela porta, mesmo que a gente só possa entrar, porque quem nos conduz é o Senhor. Veja o final do verso 24. Pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Por que é que eles não poderão entrar? Porque somente Deus conduz as pessoas para dentro da porta. Vou pedir aos irmãos que façam a leitura dos versos 25 ao 27. Meus irmãos, queira Deus que nenhum de nós estamos aqui ouçamos essas palavras duras do Senhor. Vão embora, não bata mais na porta. Vão para o destino de vocês, eu não tenho parte com vocês, eu não conheço vocês, saiam daqui. Mas Senhor, a gente não ia para a igreja todo domingo, a gente não fazia as coisas, a gente não participava da ceia. Eu me lembro até as palavras do pastor. Ele não dizia que no último dia a gente ia cear com o Senhor, estaria todo mundo junto.
Senhor, a gente não estava fazendo tudo direitinho, a gente não era religioso. O que é que aconteceu que o Senhor não está abrindo a porta? E o Senhor vai dizer: eu não conheço vocês. Eu não sei de onde vocês são. Eu não tenho relacionamento com vocês. É isso que Deus está dizendo. Isso é triste, irmãos. A reação tem que ser de choro. A reação tem que ser de choro. Ali, verso 28. Ali haverá choro e ranger de dentes. Choro de tristeza, ranger de dentes de raiva. No reino de Deus, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Verso 29. Muitos virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há muitos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. O Senhor vai salvar de todo lugar do mundo. Será um grande dia, será uma festa gloriosa, vai vir gente de todos os lugares. A multidão dos salvos vão entrando e sentando à mesa no reino de Deus para celebrar as bodas do Cordeiro. Será a festa, irmãos, do encontro do noivo com a noiva, o melhor vinho, a melhor comida. Agora, para aqueles que estiverem de fora, da porta, não vai haver mais tempo de arrependimento. Não haverá mais tempo de arrependimento. Hoje a porta ainda está aberta. Ainda há tempo de arrependimento, irmãos. Ainda há tempo para arrependimento, mas naquele dia não haverá mais. Não haverá segunda chance. Não haverá segunda chance. O tempo é hoje. O dia é hoje. Não haverá segunda chance. Isso é coisa de filme. Coisa de deixados para trás e de filme ruim. Não é mensagem bíblica, não. O tempo de arrependimento é hoje. É agora. Eu quero concluir, irmãos, fazendo duas aplicações. Primeiro, não enlargueça a porta. Não é você quem diz quem vai entrar pela porta ou não. Porque, na verdade, irmãos, nós não garantimos nem por nós. Porque quem garante é o Senhor. Então, não enlargueça a porta. Não negocie padrões. Não abra mão da pureza da pregação genuína do Evangelho. Não abra mão da pureza da santidade. Nós vamos errar. Nós temos muita coisa para consertar, eu sei disso. Eu sou pecador como vocês, mas não abaixe o padrão que Deus exige de nós. A gente tem uma tendência para aplacar a nossa consciência, para afagar os nossos pecados, a gente abaixar o padrão. Isso é besteira, né? Deixa de ser radical, rapaz. Nós vamos afrouxando o padrão na criação dos filhos, nós vamos afrouxando o padrão no relacionamento de casal, vai afrouxando o padrão no namoro, vai afrouxando o padrão dentro da igreja, nos cargos que a gente desenvolve, porque nós queremos passar a imagem de uma igreja gente fina, de uma igreja moderna, né, de uma igreja acolhedora. Aí a gente vai afrouxando o padrão porque a gente quer alargar a porta. Mas a porta é estreita. E quem disse isso foi o Senhor. A gente quer baixar o padrão para que muito mais gente entre pela porta. E não vai ser assim, irmãos. Não é assim. Meus irmãos, se a gente fizer isso, a gente corre um sério risco de ouvir as seguintes palavras do Senhor e as palavras duras do Senhor. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade. Isso é sério. Então, não abaixe o padrão, não enlargueça a porta. Isso não é tarefa sua. Segunda aplicação. Existe uma porta. Existe uma porta. Eu não trouxe esse texto para que você saia daqui triste, para que você saia daqui apreensivo, para que você saia daqui preocupado. Não. Eu estou chamando sua atenção e a minha para o padrão que o Senhor exige de nós. Eu trouxe esse texto para que a gente saia daqui com mais confiança, para que nós saiamos daqui esperançosos. A porta é estreita, e eu falei isso o sermão todo, e eu fiz isso de propósito, para que você se lembre que existe uma porta.
e que a gente pode entrar por ela, e eu estou enfatizando isso para que isso encha o seu coração de esperança. E eu estou dizendo isso porque Jesus é a porta para nós, então sai daqui pensando, não sai daqui pensando, eu corro risco, meu Deus, de não ser salvo. Não, sai daqui dizendo, graças a Deus, porque o Senhor me fez passar pela porta, porque eu posso me encontrar do outro lado da porta, porque Jesus fez toda a obra por mim. Graças a Deus, irmãos, que nós podemos encher o nosso espírito de esperança, da esperança de que nós vamos passar pela porta e sentarmos à mesa do Cordeiro para celebrar as bodas com Ele. E que nós possamos, irmãos, no último dia, no dia final, no glorioso dia, ouvir as seguintes palavras do Senhor: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E aí nós, irmãos, reinaremos com Ele eternamente. Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos, que o Senhor aplique essa palavra em nossos corações. Vamos ficar de pé? Nós vamos reiterar isso que nós falamos aqui nessa noite, cantando o hino de número 94, do Inário Novo Cântico, A Porta da Salvação. Após, irmãos, o hino, eu vou convidar o nosso irmão presbítero Vitor, que fará a oração final, e após também a oração, trará os avisos da semana. Pois Deus a todos quer mostrar real munificência, ó graça imensa, pois assim Jesus convida, vinde a mim. Amém, amém, convida, vinde a mim. Oremos. Senhor, nós te agradecemos por esse culto e prestamos que o Senhor graciosamente nos convida a oferecer a Ti. Te agradecemos, Pai, por todos os louvores, todas as leituras que foram feitas, por todas as vezes que o Senhor nos lembrou quem Tu és e de forma muito particular também pelo sermão que nos foi dado pelo nosso irmão. E de fato, Senhor, que Tu nos oriente, Tu nos ajude, Tu coloques em nosso coração o senso de urgência, Pai, em relação à nossa salvação, porque de fato é pela graça, porque de fato o Senhor nos tem chamado graciosamente, mas isso não quer dizer que nós podemos tomar essa salvação com descaso, fazendo pouco caso, Senhor, disso. Não, pelo contrário, Senhor, ajuda-nos, Pai, a sermos diligentes, a fazermos o uso dos meios de graça, a quebrantarmos o nosso coração, a domarmos a nossa carne, e assim, Senhor, ouvirmos a palavra bendita do Senhor no dia do Senhor.
chamando-nos para entrar por essa porta. Nós queremos orar também pela vida de cada um, também daqueles que não puderam vir, que o Senhor esteja abençoando todos com a tua imensa graça. Em nome de Jesus Cristo, amém. Os irmãos podem ficar à vontade. Irmãos, os avisos da semana estão no boletim, primeiramente os avisos ordinários. Então, na terça-feira, nós teremos reunião de oração às 18h30 aqui no templo, sob a direção do nosso irmão Luiz Vital. Na quinta-feira, reunião de estudo bíblico, também aqui no templo, às 19 horas, sob a direção deste que vos fala. E, na sexta-feira, programa de rádio às 17 horas, Rádio Somente FM, 104.9. Você pode ouvir também pelo canal do YouTube da nossa igreja. Lembrando que nas quartas nós também temos reunião de estudo bíblico e oração lá no Delmário Braga. Então, os irmãos estão mais do que convidados para comparecerem lá. Eu vou passar para os avisos ali que os irmãos trouxeram. Então, o pessoal do Ministério de Louvor, especificamente do Coral de Páscoa, pede para lembrar a igreja que existem vagas disponíveis para o nosso coral. Nós teremos a cantata de Páscoa e precisamos de vozes, especialmente de vozes masculinas. Então, os homens estão convidados, mais que convidados, convocados. Aí, Edmilson está aqui, não sei se pode qualquer um, né? Está ali. Pode qualquer um, com a voz feia mesmo. Então, enfim, os irmãos podem ir. Bom, irmãos, eu quero lembrar também, os diáconos pediram para lembrar, da nossa campanha de arrecadação de alimentos. A campanha, eu digo, mas, na verdade, todos os meses nós pedimos que os irmãos tragam suas ofertas, depositem ali no cantinho da igreja, ou então procurem os diáconos, porque, salvo engano, nós estamos sem suprimentos para que possamos fazer doações. Então, eu queria que os irmãos lembrassem disso. Normalmente, a gente arrecada no primeiro domingo do mês, mas podem ficar à vontade. O momento que for mais oportuno para vocês, vocês podem trazer ou então procurar alguns dos diáconos. E o pessoal da organização do acampamento pede para lembrar que no próximo domingo, no dia 25, nós teremos cantina. Então, aquilo que nosso irmão Genival sempre diz, né? Bolso cheio, barriga vazia, né? Então, os irmãos estão avisados. Dia 25, cantina. Fora esses avisos, os irmãos têm mais algum? Opa, Bruno. Bom, os irmãos estão dispensados, que Deus... Opa, não estão. Bom, agora os irmãos estão dispensados, que Deus os abençoe.